Friozinho é muito bom, né? Ainda mais aí na terra de vocês que faz um friozinho bacana, né? Aonde que é mais frio? Miguel Pereira ou Pati? Mesma coisa, né? Mesma coisa. 13 graus na segunda? Rapaz, 13 é um bom número. Gostei, 13. 13 é um excelente número, cara, né? É bacana aí, já é um começo, né? Número dos petistas. Ai, ai. Eu nasci no dia 17/7/1977, às 7 horas. Ai, negócio esse negócio de numerologia, eu não gosto muito disso, rapaz. Dá um medo desgraçado de numerologia, né? Então, queridos, vamos lá, já está gravando aqui, né? Aí, já está gravando até as besteiras que a gente fala, né? Vamos falar de estelionato hoje para acabar crime contra o patrimônio. Graças, como diz o Cebolinha, graças a Deus. Porque eu não aguento mais falar de crime contra o patrimônio, meu Deus do céu. Estelionato é o crime de hoje, para a gente concluir, né? Vamos lá. Queridos, artigo 171 do CP, o bom e velho 171, né? Olha só, começa com 17. Né? Mas eu não posso ficar falando muito, porque eu já falei que eu nasci no dia 17/7/1977, às 7 horas. Bom, legal. Então, né, não dá nem para zoar muito, né? 171, estelionato. Queridos, tá aí um crime bom de estudar. Tá aí um crime bom de estudar. Porque vai ter hora que você vai ter dúvida se está diante de um ilícito penal ou de um ilícito civil. Tamanha a sua semelhança, muitas das vezes, muito semelhante, muitas das vezes, né? Uma quebra de contrato, por exemplo. Será que nós estamos diante só de uma quebra de contrato ou estamos diante de um crime de estelionato? Eu vou tentar, obviamente, ajudá-los a sair dessa sinuca de bico do direito penal, como a gente costuma falar, né? Então vamos lá, o estelionato, artigo 171, diz obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A grande característica do estelionato, né, é a fraude. Aqui não há subtração. Aqui há a fraude junto com vantagem ilícita, junto com prejuízo alheio. Então, o estelionato ele é uma tríade, né? É uma pirâmide. No ápice você tem a fraude e depois nos dois ângulos inferiores você vai ter o que? A vantagem ilícita e o prejuízo alheio. E esse crime ele vai se consumar justamente quando você tem esses três elementos. Se você tem a fraude, tem o prejuízo alheio, mas não tem a vantagem, você tem uma tentativa de estelionato, né? Então, é obviamente totalmente possível, né, a tentativa, né? Mas é um crime que precisa desses três elementos. Aqui o agente vai utilizar esse meio fraudulento, essa fraude, que é o quê? Uma mentira, uma farsa, não é? Para fazer com que a vítima
enganada, entregue o bem, ou o valor, ou o dinheiro, enfim, o que seja, né, de valor patrimonial, obviamente, ao autor do crime. Então, obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Existem duas formas. Você induz a pessoa a erro ou você mantém em erro. Induz ou mantém alguém em erro, né? Então, um objeto que era para ser entregue para uma outra pessoa, né? Um dinheiro que era para ser depositado numa conta de alguém, não é? Mas induz ou mantém. Você vê que a pessoa está praticando um erro, deveria encaminhar aquele objeto, aquele valor a um terceiro, manda a você, ou então pergunta, é para o senhor? É, para mim mesmo. Ou seja, você não provocou o erro, mas sabendo que aquela pessoa estava em erro, você mantém ele erro, então você induz ela a errar. Por meio de quê? O erro não vem de graça. Artifício, que é o uso de algum objeto. Por exemplo, uma farda de policial, um crachá falsificado, não é? Um crachá de uma empresa, por exemplo, que vende seguros, não é? Um uniforme de correio, por exemplo, né? Ou seja, objetos que são usados para levar a pessoa a erro, né? Conduzir a pessoa a erro. Ardil. O que é ardil? Ardil é a conversa, é a manha, é o engodo, né? É aquela conversinha mole do estelionato que conta aquela historinha bacana que a pessoa acredita, né? E prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês. O ponto forte do estelionato, e isso falando não mais como professor acadêmico, mas como criminalista, o ponto forte do estelionato é o olho gordo da vítima. Pode verificar. O estelionatário sempre oferece uma super vantagem. Há pouco tempo recebi um cliente no escritório que comprou um carro por um leilão virtual, um Volvo, no valor de R$ 50.000. Um carro que valia muito mais de 150 mil. Quando ele viu a possibilidade de comprar um Volvo por 50 mil, ele falou, opa, é agora. Depois ele foi ver, aquele leilão era falso, não existia aquela empresa. O site não foi encontrado mais no ar. A conta que ele depositou o dinheiro, já haviam sacado o dinheiro, né? Tudo falso. Então, prestem muita atenção. Vocês que vão advogar na área criminal ou serão promotores, vocês poderão constatar isso. O olho gordo da vítima impulsiona o estelionatário, né? Porque se você pensar assim, peraí, não pode ser correto isso, o cara quer me vender um carro. Tá certo que é de leilão, mas o carro não tem amassada, não tem nada. O carro vale mais 150 mil, o cara vai vender por 50. Ah, não, deixa eu pesquisar essa empresa, né? Vamos entrar no site da Receita Federal, vamos pedir para algum advogado verificar isso para gente. O interessante é que as pessoas só procuram advogado depois que a merda tá feita, né? Para evitar a merda, ninguém procura. Vou gastar dinheiro com advogado, com a consulta, eu vou pagar R$ 200 numa consulta, teve um prejuízo de 50 mil. Michael, pode falar. Oi, professor. Boa noite. Só me perdoe a interrupção, tá? É Uhum. só porque tem uma aluna aí aguardando a Opa, liberação aí para entrar. Eu até mandei mensagem, mas acho que o senhor não visualizou, tá bom? Me é, desculpe. não, sem problema. Ô, Michael, eu não tô vendo ela aqui, não tá aparecendo para mim, não. Será que eu já botei ela, já coloquei
Ela está me dizendo que aparece como se ela estivesse bloqueada. Será que ela foi Bloqueada. rejeitada? É, não sei. Estranho. Foi o que ela me disse. Eu vou pedir a ela para tentar fazer um novo ingresso, tá Isso. bom? Fala para ela sair e Obrigado. entrar de novo, porque eu nem mexi no campo de participantes agora. Pede para ela, Pode vamos ver se deixar. a gente Beleza. consegue ver. Show. Então, tá aqui, né? E você tem o parágrafo primeiro, se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o 155, parágrafo segundo. Furto é privilegiado, tudo que eu falei lá do furto privilegiado se aplica aqui ao estelionato, tá bom? Estelionato, fraude. Essa palavra fraude aqui é a palavra-chave do estelionato, né? Fraude é o meio enganoso para a concretização do crime, né? Olha aí o lobo com uma máscarazinha de ovelha, não é? Ao compulsar o tipo penal, é possível verificar que o mesmo prescreve o seguinte, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A fraude, portanto, é o ato que, por potencialidade, leva a vítima ao engano, ainda que o seja grosseiro mediante o homem médio. Ainda que seja assim uma coisa absurda, mas que engane o homem médio, é estelionato. Olha que coisa interessante. Existe um crime, nós vamos estudar aqui, o crime de moeda falsa. O crime de moeda falsa exige uma coisa que se chama de verossimilhança. Então, eu falsifiquei uma nota de R$ 100, a falsificação tem que ser tão boa, mas tão boa, né? Tão boa, mas tão boa, apta para enganar o homem médio. Tá? Aquela falsificação grosseira que não vai enganar ninguém, aquilo não serve como crime de falsidade, moeda falsa. Então, o que que acontece ali? Vamos imaginar que o cara faz uma moeda grosseira, entra numa quitanda e consegue comprar um objeto com aquela nota grosseiramente falsificada. Temos o crime de moeda falsa? Não. Mas como enganou uma pessoa, nós temos então o crime de estelionato. Você tem uma fraude, ainda que grosseira, mas que enganou a pessoa, e aí você tem a vantagem ilícita e o prejuízo alheio. Tá bom? Olha, estelionato, erro, resultado duplo. O que é um resultado duplo, queridos? Vantagem ilícita de um lado, prejuízo alheio do outro. Essa imagenzinha da direita aí, ó, é perfeita. Tem que ter esses dois resultados. Por isso nós chamamos de resultado duplo. Pode ser que o sujeito pratique lá um golpe que ele obtenha uma vantagem ilícita, mas sem causar prejuízo para ninguém. É possível? É até difícil, né, visualizar essa possibilidade, né? Difícil visualização. Mas se isso acontecer, uma vantagem ilícita sem prejuízo da outra pessoa, você não vai ter o crime de estelionato. Da mesma forma que se você causa o prejuízo a alguém, mas não obtém vantagem nenhuma, não tem o crime de estelionato. Trabalhei um caso interessante. O sujeito, eu acho que agora eu estou conseguindo admitir, olha, admitir dois colegas aí. Um caso interessante que um cara, ele era gerente do Banco Itaú, de uma cidade aqui da região, e ele contraiu empréstimos junto ao Banco Itaú, não é? E depois ele negociava o pagamento a valores muito pequenos, não é? Muito pequenos. Então, pagava como se fizesse lá um acordo, por exemplo, pegava empréstimo de R$ 10.000, depois fazia um acordo, ele mesmo tinha condição de aprovar os acordos, ele aprovava um acordo para pagar aquilo tudo lá por
R$ 1.000, 2.000. Tá? Muito bem. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, para onde caiu o dinheiro? Na própria conta que ele tinha do banco. O próprio banco verificou e fez o quê? Retirou o dinheiro da conta dele. Então, olha, ainda que esse mecanismo tenha gerado algum prejuízo financeiro para o banco, né? Mas ele não teve vantagem nenhuma com aquilo. Não viu a cor do dinheiro. Teve estelionato? Não, não teve. Não é? Interessante esse caso. Não é? Conclui-se que o meio fraudulento deve induzir ou manter a vítima em erro. No induzimento, a fraude é a causa do erro, pois induzir significa convencer. Né? Erro é a falsa percepção da realidade, ou seja, o erro é a consequência provocada pela fraude. A fraude leva a pessoa a crer em algo que não existe, né? Como um Volvo de R$ 50.000. R$ 50.000 deve ser o preço de um mob. Né? E o cara querer comprar um Volvo 2000, acho que 19, 2018, alguma coisa assim. Ainda não acabou o depoimento do Weingarten ainda, né? Tava para sair dali preso, inclusive. É. Agora pararam para decidir se ele ia ser preso ou não, e agora voltou o depoimento dele. O cara tá depondo com a cara mais vermelha que a camisa do América do Rio de Janeiro. Bom, isso é papo para outra esfera, né? Parece que o Estelionato presidente aqui, privilegiado, né? parece que o Tudo que eu presidente falei sobre aqui, furto privilegiado se aplica aqui. Causa de diminuição não se trata de uma faculdade do juiz, né? Mas sim um direito, desde que preenchido os requisitos. Ele é primário, de pequeno valor a coisa, né? O juiz pode aplicar sua pena de multa, diminuir a pena. Tá? Aí, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Olha, o sujeito faz um contrato de compra e venda. Pega o objeto, não paga. Será que eu estou diante de um estelionato ou de uma quebra contratual apenas? É difícil. É difícil a visualização desse crime na prática. Não é? O sujeito fez o empréstimo, não pagou. Não pagou por quê? Já estava planejado que ele não ia pagar, então eu tenho um estelionato, ou ele não pagou porque não tinha condição, e então eu tenho uma quebra de contrato que é um ilícito civil. Justamente visualizando algumas situações em que o estelionato se aproxima muito, mas muito do ilícito civil, o que o Código Penal fez, o que o legislador fez? Criou as chamadas figuras assemelhadas ao estelionato. Justamente para quê? Para não permitir esta o quê? Confusão. Tá? Então, diz assim, parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Vende permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Cuidado. Disposição de coisa alheia como própria. Aqui eu vou vender aquilo que não é meu. Né? Eu lembro que tinha eu gostava muito de ver Chico Anísio quando eu era garoto. Né? Até hoje, vou lá no Facebook para ver algumas cenas de Chico Anísio. E tinha um personagem que, para mim, é o personagem que eu mais gostava, que era o Azambuja. O Azambuja é um estelionatário de primeira categoria. E numa situação dessa, o que ele fez? O Azambuja, ele vendeu o Morro do Corcovado
para um turista. Como é que ele pode vender para alguém um objeto que não é dele? Ah, isso foi uma quebra de contrato. Para isso, a lei criou uma situação. Vende, permuta, troca, dá em pagamento um aluga ou em garantia coisa alheia como própria. Agora, cuidado. Eu não posso alugar um objeto que é de outra pessoa. Ah, Ricardo, mas e o contrato de sublocação? No contrato de sublocação, eu não alugo coisa alheia como sendo minha. A pessoa sabe que está sublocando. Então não tem fraude. Né? Eu chego assim, olha, isso aqui é o imóvel que eu tenho alugado, estou fazendo um contrato de sublocação, não estou alugando o que é meu. Tá? Estou fazendo uma sublocação. Tem crime? Nenhum. Por quê? Porque não tem fraude, não tem engano. Né? Onde não tem engano, a gente não fala em estelionato. Mas nos casos de venda é categórico, né? O cara vendeu uma coisa que não é dele. Aí você pode perguntar assim, Ricardo, mas o sujeito ele não vai nem no cartório verificar a propriedade do bem, não. Se é um carro, ele não vai verificar a documentação, não vai pedir para um despachante, né? Verificar. Tem gente que faz isso. Tem gente que compra às cegas. Tem gente que compra às cegas. Né? Inciso 2, figuras semelhadas a estelionato, aqui tem um detalhe. Agora é a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. No inciso 2, eu vou vender algo que é meu. Só que essa alienação vai ser fraudulenta. Como assim, Ricardo? Olha só o inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer destas circunstâncias. Eu coloquei aqui silenciando em negrito e agora eu vou colocar também sublinhado. Veja, vamos imaginar, você herdou um bem com uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, você não pode vender para ninguém. Né? E você vende assim mesmo, sem falar dessa cláusula. A pessoa, quando vai passar o imóvel para o nome dela, não consegue. Por quê? Porque lá no cartório tem um gravame. Inalienável bem. Ou seja, ela vai ficar na casa, mas nunca vai ser dela. Não vai poder transmitir aquilo para um herdeiro, por exemplo. Quando ela morrer, a hora que eu quiser, eu vou lá e pego aquele bem que eu vendi para ela. Olha o tamanho do prejuízo. Mas será crime se eu silenciei sobre essa cláusula de inalienabilidade. Se eu falar com ele, ó, quer comprar essa casa? Eu até te vendo, mas eu vou te falar uma coisa, você nunca vai conseguir passar para propriedade. Você vai ter só a posse, porque tem um gravame aí, tem uma cláusula de inalienabilidade, não posso vender ela para ninguém. Gravada de ônus ou litigiosa, está sendo discutida ainda na justiça quem é o dono. Ou então, olha só a jogada, hein? Tu faz uma promessa de compra e venda para Luiz. Então, Luiz está pagando por mês. Quando ele terminar de pagar a última prestação, ele pode ter a propriedade do imóvel. Ele vai ter a escritura do imóvel. Comprova a propriedade do imóvel é a escritura. Tá? Salvo se você for o Lula. Se você for o Lula, não precisa ter escritura para comprovar que o apartamento é seu. Basta a sua escova de dente lá no banheiro e a pasta que você gostava de usar, não é?
e algumas coisas da sua esposa lá no apartamento, ele será seu. Mas salvo se for o Lula, se for qualquer outra pessoa do mundo, não, do mundo brasileiro, né? Se é que existe, do Brasil, o que comprova a propriedade é a escritura pública. Né? Então, tirando essa hipótese específica. E aí, o que vai acontecer? Né? Ó, você quer comprar? Tudo bem, mas eu tenho um contrato de promessa de compra e venda. O cara tá me pagando por mês. Quer comprar assim mesmo? Quero comprar. Vamos lá e vamos passar essa escritura para o meu nome agora. Então tá. Teve estelionato? Não, não teve. O que vai acontecer? Aquele que pagou prestação vai entrar com ação. Vai entrar com ação. E aquele que comprou o imóvel vai ter que indenizar, obviamente. Né? Aquele que recebeu as prestações vai ter que devolver. Mas aí o sujeito não devolve. Quebra contratual. Agora, eu te vendo, é seu. E você, ó, não fala nada que já tinha prometido vender para outro e está recebendo prestação dele. Né? Não fala nada, quietinho. Pega o dinheirinho, vende e o canal ainda continua recebendo o dinheirinho. Quando vai todo feliz pegar a escritura, eu não posso mais te dar a escritura porque eu já vendi para outro. Ai, cadê o dinheiro? O dinheiro a gente vai ter que ver aí como é que faz, eu não sei. É claro que não acontece assim, né, com esse diálogo amistoso, né? Como a gente costumava dizer na rua, né? A porrada lambe. Né? Muito bem. 3. Defraudação de penhor. Defraudação de penhor. Essa aula parece direito civil, não parece? Putz, essa aula parece muito direito civil. Então, 3. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Querido, que palavrão é esse? Garantia pignoratícia. Que é o penhor. Vamos imaginar o seguinte. Eu quero uma grana emprestada. Aí eu chego lá para Tício e falo assim, ô Tício, você pode me emprestar R$ 1.000? Pô, Ricardo, se tu não me pagar, como é que eu fico? Não, olha, eu tenho uma aliança e eu deixo essa aliança, tá? Como garantia do pagamento. Fica aí com você. Se eu não te pagar, não é? Você fica com ela, vende, tá? É de ouro, beleza. Aí Tício pega, não é? Daqui um tempo eu vou lá com os R$ 1.000, aqui, Tício, obrigado, tá aqui seu dinheiro, o cara pega, deu aliança, beleza. Pode até convencionar um pequeno juros aí, tá? Não tem problema, desde que seja juro permitido legalmente. Isso é o contrato de penhor. Aonde que está o crime de defraudação de penhor? Eu chego para Tício e falo, Tício, olha, eu tenho a minha aliança de ouro para deixar de garantir a você. Só que tem uma coisa, se eu chegar em casa sem ela, minha mulher vai me dar porrada. Pô, será que tu não deixa ficar com ela não? Mas assina o papel aí, né? Que se eu não te pagar os R$ 1.000, eu te entrego a minha aliança. Então tá, vejam que aqui ó, o devedor ficou como objeto empenhado. Peguei os R$ 1.000 emprestados de Tício, aí eu chego lá agora, vendo para Mévio, pego R$ 1.000, caramba, olha, eu vendi aquilo que eu tinha empenhado que era garantia da dívida, aí não consegui pagar.
Aí Tício vem, Ricardo, cadê aquele anel? Aí você fala que aquele anel se perdeu, né, na imensidão do mar, né? E aí já era. Vou até colocar essa aliança aqui, que se eu perder ela, nossa, mãe de Deus. Vamos dar graças a Deus aqui, brincadeira. Então, isso não confundir penhor com penhora. Penhor é o que eu acabei de explicar para você. Penhora é outra coisa. Penhora, o cara não pagou a dívida, aí sofre uma execução, aí nomeia bens a penhora. Bens que são vendidos em leilão, né, para quitar a dívida. Tem nada a ver com isso aqui. Quarta figura assemelhada. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Vou contar-lhes uma história muito interessante. Agora que eu vi que a imagem aqui que eu estava fora da imagem, né? Uma história bem interessante. Meu pai tinha um sítiozinho há muito tempo. Meu pai está com 84 anos, só fica na frente da televisão. Mas meu pai tinha um sítio, então ele tinha lá umas vaquinhas lá, e ele gostava daquelas vaquinhas, né? Tratava a vaquinha com cana, levedura de cerveja, aquelas coisas tudo para dar aquele leite gordo, né? Aí meu pai chegava com meus irmãos em casa, trazia aquele leite da roça, minha mãe fervia aquele dedão de nata, né? Fazia biscoito, queijo, essas coisas assim. Aí um dia, meu pai recebeu uma notificação da cooperativa dizendo assim: a persistir o baixíssimo teor de gordura do leite, a compra será suspensa. Meu pai falou: como é que pode? A gente ferve esse leite aqui, dá quase um dedo de nata. Como é que pode falar que o teor do leite tá baixíssimo? Como é que pode? O que acontecia? O retireiro, né, botava as latões de leite na carroça e ia levando até o ponto onde o caminhão passava para levar. Nesse meio tempo, o que ele ia fazendo? Ele ia vendendo leite para um, vendendo leite para outro, vendendo leite para um, vendendo leite para outro, e quando chegava lá no ponto, ele completava com água. Completava com água. Então ele alterava a quantidade, não é? A qualidade da coisa que era para entregar para outrem. Ele praticava um crime de estelionato. Não é? Vejam que ele, mediante a fraude, vendeu um leite cheio de água, ele obtinha vantagem ilícita em prejuízo alheio. Né? Em prejuízo alheio. No caso aí, o prejuízo do meu pai. Ah, Ricardo, mas seu pai recebeu o dinheiro da cooperativa, então você pode dizer que o prejuízo foi da cooperativa, que comprou água, né? Pensando que era leite, água branca, né? Com um pouquinho de leite lá, né? E, então, estelionatário, né? Meu pai, na época, só demitiu, não quis mexer com a polícia. Não, deixa pra lá, demitir só e pronto. Aí demitiram ele, tchau e pensa, né? Ah, esse aqui é o campeão. Queridos, esse aqui é o campeão da Night. Ah, não, não é o campeão. Perdão, esse é medalha de prata. Medalha de ouro é o próximo. Esse aqui é o medalha de prata. Se bem que, não, eu vou dar medalha de ouro para esse, porque hoje em dia cheque ninguém usa mais. Quase ninguém usa mais cheque, né? Esse aqui hoje superou. Esse aqui é a medalha de ouro. O que é isso? Queridos, você todo feliz, trabalhando no seu concurso público, feliz, passou no concurso, vou comprar um carrinho para tirar onda. Aí você corre lá na loja, vai numa loja, vai na outra, aí você vai lá na Volkswagen e compra um Nivus. Bonito carro da Volkswagen, Nivus.
né? Muito bem. Você compra lá, não sei quanto vale um carro desse, vamos lá, 70 mil. Você dá 20 mil e financia 50. Vai pagando e vai andando de níveis e vai tirando onda e tá. Depois de 4 anos que você terminou de pagar o níveis, aí você bota na ponta do lápis e fala assim, cara, aqueles 20 mil que eu dei e os 50 mil que eu financiei, que no final, na verdade, era mais 80, eu paguei 100 mil pelo carro, né? Paguei aí 100 mil, um carro que valia 70. Agora eu vou lá, 4 anos depois, eu vou lá trocar, pegar um mais novo, vou dar o meu carro e vou pegar um mais novo. Aí o cara olha teu carro e fala assim, ó, legal o carro, mas o máximo que a gente pode dar na troca é 30. Hã? Carro para mim saiu por 100 e agora eu vou dar ele por 30. É o máximo que a gente pode dar. Não. Aí quem aparece nessa hora? Satanás, né? Satanás, ele aparece nessa hora e lembra que você tem um seguro do carro. E o seguro paga 60 mil em caso de colisão ou furto. E aí, é agora, não é? Solta o freio de mão da ribanceira, pula fora e deixa ele bater e dar perda total. Plá, não é? Aí vai com aquela cara de pau, sem nenhum arranhão, não é? E vai acionar o seguro porque teve perda total do carro e você quer receber agora os 60 mil. Legal. Eles não vão sair pagando, não, eles vão apurar. Aí descobre que lá naquela rua tinha uma câmera que filmou tudo, né? E aí você verá o sol nascer quadrado, né? Ou então, ou então, o que você faz? Você pega esse carro e vai, pega, pega a linha vermelha, né? Desce lá na Leopoldina, entra num lugar chamado Cidade Nova, Frei Caneca, Estácio, perto do Morro do Santo Cristo. Ali você deixa o carro aberto com a chave na ignição, não é? O que será que vai acontecer com o seu carro? Será furtado. Aí você vai chegar lá e vai falar assim: polícia, furtaram meu carro, vou ter que acionar o seguro, infelizmente. Ai, ai. E aí, o cara olha assim pra você, tá bom, vamos lá fazer o RO. Aí tu chega lá, tá fazendo RO. Agora há pouco o telefone toca, PM. A gente recuperou um carro aqui da mão do meliante, um Nivus, placa tal. Ah, que bom, né? Ah, recuperou o carro. Ele tá falando aqui que o carro tava na rua aberto com a chave de ignição, não é? E aí nessa, tu dançou de novo, não é? O crime não compensa, essa é a verdade, não é? Ou então, o que que o sujeito faz? O sujeito não curte muito esse lance de trabalho, sabe? E agora ele descobriu que visão monocular, visão monocular gera aposentadoria por invalidez, não é? Então o cara não gosta de trabalhar, e o cara fala assim, pô, eu perderia até um olho para não ter que trabalhar nunca mais, né? Aí ele vai lá e ele consegue lesionar o próprio corpo para se aposentar. Olha só. Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de obter indenização no valor do seguro. O
Queridos, e tem mais. Oculta coisa própria. Lembro quando eu era policial civil, né? Eu não... não, essa assim. O que aconteceu? Inspetor de polícia de plantão na delegacia. Eu cheguei no dia seguinte para render o colega de plantão e aí eu descobri a história toda. O cara, ele tinha um Fiat Brava, né? Na época era um bom carro, né? E, coitado, né? Não valia mais nada. Na hora de vender, falou assim: vou dar um tombo no seguro. O que que eu vou fazer? Eu vou pra uma cidadezinha dessas aí, num cantinho desse aí, tipo Valença, vou chegar de madrugada, vou falar que roubaram meu carro. E aí o cara lá vai pegar o cara de madrugada, o cara vai fazer o RO, vem com a RO, aciona o seguro, beleza. Então ele pegou o carro dele, colocou o carro dele na garagem, jogou uma lona em cima, né? E veio ele e a esposa para Valença de busão. Chegaram em Valença, deram um time, 3 e pouca da manhã, toca a campainha. Pé. Aí vai o inspetor de polícia com aquela cara, né? Isso na época da delegacia, não é a delegacia legal de hoje, é a delegacia que batia a máquina, meu irmão. Tac, 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 sai barata, tac, 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 rato, sai daqui. O cara grita lá na carceragem, ai! Pô, para tudo. É. Aí, cara, som do caramba, olha lá, o que que foi, meu irmão? Pô, furtaram meu carro. Furtaram seu carro aqui em Valença? É, rapaz, eu vim aqui na casa de um dos conhecidos aqui, quando eu fui sair, cadê meu carro? Não achei ele. Ah, tá bom, entra aí, vamos fazer o RO. Aí o inspetor de polícia, de madruga, o que que ele faz? Pega a cafeteira e bota o cafezinho pra fazer, pra ele bater. E tá lá batendo. Aí nisso, quem está na delegacia? Esse eu vou citar o nome. Inspetor Valadares. Aliás, comissário Valadares. O policial mais antigo que eu vi trabalhando na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Com faro para crime, que era uma coisa incrível. Eu nunca vi um cara investigar homicídio, então era 48 horas, o Valadares já tinha resolvido o homicídio. O cara era muito bom. O Valadares sentiu o cheirinho do café e desceu para tomar um cafezinho. Desceu ele, com a sua cabecinha branca, né? Oi, fulano, o que está acontecendo aí? Ah, rapaz, chegou a ocorrência aqui agora. Opa, tô sentindo o cheirinho do café. Ah, fica à vontade, pega aí. Aí ele pegou, sentou do lado do Anjo, falando: o que que aconteceu aí, Anjo? Ó, rapaz, os caras vieram de Volta Redonda aí e furtaram o carro deles aí. Furtaram o carro de vocês aqui em Valença? Você sabe qual é a estatística de furto de Valença, furto de veículos de Valença por ano? 2 veículos, 3 veículos. Dificílimo furto de carro em Valença. Estranho, né? Aí o cara, pois é. Aí começam as perguntas. Aonde que estava o seu carro? Ah, numa rua, num bairro que tem aqui, que sobe, eu não sei muito bem o nome. Você não sabe muito bem o nome? Que rua é? Que bairro é esse? Ah, você estava na casa de quem? Ah, eu estava na casa de um parente aqui. Parente? Qual o nome do parente? Qual o endereço do parente? Tem como a gente ligar para ele agora? Ah, tem, mas eu não perdi o número, não tô com o número aqui. Você sabe chegar lá? Ô, rapaz, eu não lembro como é que eu faço para chegar lá. Eu falei, tá. Aí o cara falando, tá. Vem cá, a chave do carro, se o carro foi furtado, a chave tem que estar com você. Ah, sim, sim, a chave está aqui, ó. Quando ele botou a chave em cima do balcão, ele falou assim: olha só, isso aqui não é uma chave de Brava, isso é uma chave de Fiat Uno. A chave do Brava, ela é codificada. Essa aqui é a chave do Fiat Uno, igual a minha chave do meu carro, que é um Fiat Uno. Eu quero saber onde está a chave do Brava que você falou que foi furtado aqui, que é um carro que não admite sequer ligação direta. Pera aí, fecha a delegacia.
fecha a delegacia, senta e começa a contar de novo essa história. E aí não tinha parente nenhum, não sabia a rua de nada, acharam o Fiat Uno, ele estava com o Fiat Uno em Valença, foram achar o Brava lá em Volta Redonda, dentro da garagem do cara. Tentativa de estelionato. O cara e a esposa, os dois presos. Brincadeira, né? Veio dar uma desperta em Valença e se ferrou. Queridos, essas cidades do interior são péssimas para esses golpes, porque é muito fácil descobrir. Índice de furto de veículos, Valença, Vassouras, é baixo. Né? Até Barra do Piraí. Barra do Piraí aconteceu pior. Pior, um cara do Rio de Janeiro foi fazer esse registro de ocorrência em Barra do Piraí. Aí o inspetor de polícia, era Eduardo na época, falou assim, peraí, vamos lá, me leva onde é que estava esse carro. Aí o cara começou a andar dentro de Barra do Piraí e não sabia para onde que ia. Perdidinho, estava tentando inventar uma rua. Ah, foi aqui, ó. Quando ele parou, ele não viu que ele sinalizou para parar onde é que estava o carro dele. Em frente tinha um prédio com uma guarita. Aí o vigia perguntou para ele, vem cá, meu, você está aqui o dia todo? Estou aqui o dia todo. Você viu algum Audi preto parar aqui? Não, não vi não. Você saiu? Não, não saí não. Até almocei aqui mesmo, mas que vai no banheiro ali rapidinho. Mas não parou nenhum Audi preto hoje aqui não. Você tem câmera na rua? Tem. Só que a câmera da rua? Tem uma câmera da rua aqui. Vem cá para você ver. Ó. Passa lá rápido. O dia inteiro, nenhum áudio. Cai. Não tem jeito. Gente, esse golpezinho de seguro é cadeia na certa. Tá? Claro, tem alguém que se deu bem, não é? Tem alguém que se deu bem. Mas tem muita gente que se deu mal. Muita gente se deu mal. Não é? E esse agora vai. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder sacado ou lhe frustra o pagamento. Queridos, hoje em dia ninguém trabalha mais com cheque, né? Ninguém trabalha mais com cheque hoje em dia. Mas durante muito tempo, o cheque era um título de crédito fortíssimo na praça. Né? E o que o sujeito fazia? Eu sou titular da conta, então eu posso emitir um cheque. Eu emito um cheque ciente de que não tem fundos. Ou então ele tem fundos, só que eu, antes da pessoa sacar, eu vou e retiro. E aí o cheque bate e volta. Então esse era o crime do cheque sem fundos. Ricardo, mas e se você der um cheque de uma conta que não existe mais? Era estelionato, só que não do inciso 6 do caput. Porque o cheque do inciso 6 é aquele cheque, aquele título de crédito que tem validade ainda. Não é? Titular da conta que emitiu o título. Tá? Se é a conta que não existe mais, é estelionato, só que é estelionato do caput, no 71 caput. Ricardo, o cara falsificou o cheque. É estelionato, só que não vai ser do inciso 6, vai ser do caput. Só muda isso. Por que é importante vocês saberem essa situação do 6 aqui? É importante vocês saberem a situação do 6 por um detalhe. O cheque pré-datado, eu dei um cheque para 20 dias. O cheque bateu sem fundo. Não será estelionato. Por quê? Cheque é título de pagamento à vista, é ordem de pagamento à vista, não existe cheque pré-datado. O que chamam de cheque pré-datado nada mais é do que um contrato. Então você tem uma quebra de contrato. Você tem um ilícito civil. Mas, se conseguir comprovar
que quando o sujeito deu o cheque pré-datado, ele já sabia, já tinha o dolo inicial de que não iria pagar, aí será o estelionato, mas não do inciso 6, de emissão de cheque sem fundo. Vai ser o estelionato do 171 caput. Tá? Então, o do inciso 6 é: eu sou titular da conta, eu dou o cheque sabendo que não tem fundo, sabendo que vai bater e voltar, e quando voltar eu já estou com bem, vantagem ilícita, prejuízo alheio e fraude. Ou então, tem fundos, só que antes da pessoa sacar, eu vou lá e retiro o dinheiro, e o cheque bate e volta. Não é? Estelionato majorado. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público, de instituto de economia popular, de assistência social ou beneficiária. Famosa fraude na Previdência Social. Isso aqui é importante. Então, a pessoa é aposentada lá, né? Está recebendo pela Previdência, aposentada do INSS, e deixa o cartãozinho, né, com o filho ou com alguém de confiança que vai lá todo início de mês, saca o dinheiro e traz para ela. Ela morre, mas o sujeito tem um cartão e tem a senha. O cara continua sacando. Enquanto não chega a comunicação do óbito, ele vai, ó, sacando. Está praticando estelionato contra uma quê? Contra a Previdência, INSS. Então aí você vai ter o quê? Um aumento de 1/3. Tá? Estelionato contra idoso. Queridos, como acontece? Como acontece? Eles se valem da pessoa, da senilidade, né, da vítima, e também pelo fato de que eles têm muita facilidade de pegar empréstimo, né? Existe uma condição de empréstimo para eles muito atrativa. Então, o sujeito vai, se apresenta como alguém de empréstimos, né? E faz o empréstimo no nome, com a documentação toda do idoso, pega o dinheiro para eles e o idoso fica com a dívida tendo que pagar. Neste caso, a pena aplica-se em dobro. Em dobro contra idoso. Idoso acima de 60 anos. Não é? Idoso realmente, em razão da senilidade, não é? É uma vítima muito, muito, eu diria uma vítima muito fácil para esse tipo de gente. Eu selecionei aqui para vocês, lá no campo, várias jurisprudências, ou seja, decisões jurisprudenciais sobre o crime de estelionato, trabalhando vários casos concretos, julgamentos concretos, onde se entendeu que era estelionato, se entenderam que não era, né? Para complementar o estudo de vocês, né? Não vou ficar falando uma a uma dessas daqui, mas sugiro, como o material vai estar lá disponível para vocês, depois vocês leiam essas jurisprudências aqui para ajudar a fixar bem a matéria. Entenderam o estelionato? Alguma dúvida? Estou à disposição de vocês. Eu queria destacar só um entendimento quando envolve crime de falsidade e estelionato. Isso que eu vou falar para vocês é muito importante. Pode valer a tua aprovação no concurso público. Tá? Eu falsifiquei um documento e com aquele documento eu fui e apliquei um golpe. Obtive vantagem ilícita e prejuízo alheio. Eu respondo por falsidade documental e estelionato
Ou eu uso a regra que o crime fim absorve o crime meio e eu respondo somente pelo estelionato. Cuidado. Quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, é por este absorvido. Novamente, quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, é por este absorvido. Exemplo. Eu peguei um cheque de alguém, falsifiquei, fui lá na loja, comprei, paguei com aquele cheque, levei o bem. O que vai acontecer com aquele cheque? O cheque vai bater, vai vir com carimbo do banco, borracha, não serve para nada aquilo. Aquele carimbo do banco não serve para nada. Então, aquela falsidade acabou ali. Se exauriu naquele crime de estelionato. Não pode ser usada para outros crimes. Então, neste caso, vai responder somente pelo estelionato. Agora, vamos lá. Eu falsifiquei RG, CPF, comprovante de residência. Entrei na loja X, abri um crediário. Comprei um monte de coisa. Levei. Saí com aqueles documentos falsificados no bolso. E estou andando pela rua. Vejam que aqueles documentos falsos ainda possuem o quê? Potencialidade lesiva. Eu ainda posso abrir crediários em outras lojas. Lembrando que falsidade documental é crime contra a fé pública. Já estelionato é crime contra o patrimônio. Vejam que aqueles documentos falsos possuem ainda o quê? Potencialidade lesiva. Podem ser usadas ainda para outros crimes. Então, neste caso, nós vamos trabalhar o quê? Vai responder por estelionato e pela falsidade documental. Tá bom, queridos? Então, tomem cuidado. Lembre-se, quando o estelionato, quando a falsidade, ele se exaure no estelionato, fica por este absorvido. Mas, se aquele falso foi utilizado para praticar aquele estelionato e ainda persiste com potencialidade lesiva, responde pelos dois crimes: falsidade documental e estelionato. Tá bom, queridos? Podemos fazer um intervalo? Intervalinho, né? Queridos, são 8, no meu relógio aqui são 8h13. 8h30, tá bom? 8h30 nós estamos de volta. Até já.